Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos aprender matemática. Então, nosso assunto de hoje é frações decimais. Primeiramente, vamos compreender o que são os números decimais. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separados por vírgula. Em modo geral, observamos que os números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas. Os números decimais são constantemente utilizados no nosso dia a dia, como realizar uma compra, gerar um pagamento e assim por diante. Vamos compreender aqui 3,4132. O 2 é o décimo de milésimo, o 3 milésimo, 1 centésimo, o 4 décimos e o 3 parte inteira do número e o restante é a parte quebrada. Ou seja, todo número decimal pode ser escrito na forma de uma fração decimal. Então, vamos lá. Vamos agora compreender o que são as frações decimais. Vamos olhar a tela. Frações decimais são frações com o denominador 10, 100, 1000 e assim por diante. Para transformar um número decimal em sua forma fracionária, conserva-se um número decimal sem a vírgula no numerador da fração e no denominador colocamos a potência de 10, de acordo com a quantidade de casas decimais que andamos para tornar o número decimal inteiro. Então vamos lá. Miguel queria montar uma decoração de Natal em sua casa. Ele comprou um painel iluminado com 10 lâmpadas, porém 3 lâmpadas estavam quebradas. Qual é a fração que representa a quantidade de lâmpadas quebradas? Então, vamos ver aqui um pequeno desenho que eu fiz, né? Não reparem que a professora aqui é horrível em desenho. Então, Miguel comprou um painel iluminado. Nesse painel continha 10 lâmpadas. Dentro desses 10, né? 3 veio quebradas. Vamos agora resolver essa fração. Então, minha quantidade total é 10. E veio 3 quebradas. 10 é o meu total. E 3 é a minha quantidade que veio quebradas. Então, para eu transformar numa fração, eu coloco a quantidade que veio quebrado por 10. Então, 3 é o nosso numerador e o 10 o nosso denominador. E aqui é constituído uma fração decimal porque a base é 10. 10, 100, 1000, como a gente tinha visto lá no começo. Vamos ver. Vamos agora falar corretamente. É 3 sobre 10? Não. É 3 décimos. Corretamente falando, veio 3 décimos de lâmpadas quebradas. Vamos dar uma olhadinha lá na tela? Podemos ver a representação das lâmpadas, que ao total foram 10. Dentro dessas 10, 3 veio quebradas. 3 décimos. Vamos para outra questão. Rafael e João foram na pizzaria e resolveram comprar uma pizza de tamanho GG. Esta pizza tem 10 fatias, cada um consumiu 2 fatias. Qual é a fração que representa a quantidade de fatias consumidas? Então, aqui é a representação da pizza. Uma pizza com 10 fatias. João e Rafael, cada um comeu 2 fatias. 2 mais 2 é 4. Então, o total foram 4 fatias consumidas. 4. E a pizza foi constituída de quantas fatias? 10. Então, eles consumiram 4 décimos. 4 é o nosso numerador, que é o total consumido, e 10 o nosso denominador, que é o total da pizza. Não é nada complicado. Tá vendo que é fácil? Vamos lá na tela?
Então, a pizza aí está dividida em 10 fatias. Após o seu consumo, ficaram quantas? 6 fatias, né? 4 é o nosso numerador, que é a quantidade de fatias de pizza consumida. E 10 o nosso denominador, a quantidade de fatias existente. E o correto falarmos não é 4 sobre 10, mas sim 4 décimos. Agora vamos escrever o número decimal 8,466 e sua forma fracionária. Então, para a gente resolver essa questão, a primeira coisa que temos que fazer é eliminar essa vírgula. Mas a gente vai eliminar lá para frente? Não. A gente vai levar ela para trás, percorrendo as casas decimais. É como se a gente fizesse simplesmente na cabeça. 10, 100, 1000. Então, a vírgula, quando a gente percorreu ela aqui, ela sumiu. Daí vai ficar 8.466 por... Quando eu falei 10, 100, 1000, justamente, a gente vai colocar aqui, ó, as casas percorridas. Tá vendo como é fácil? Nada complicado. É só a gente lembrar de, primeiro passo, anular a vírgula. Quando anular a vírgula, ver as casas que vai percorrer. As casas percorridas vai ser o nosso denominador. E depois anular a vírgula, o nosso numerador. Vamos ver lá na tela? Então, vamos lá. O primeiro passo é eliminar a vírgula. Para isso, é necessário andar 3 casas decimais, como mostra a imagem. O número ficou totalmente inteiro agora por 1000, que foi as casas decimais que nós andamos. Daí, se a gente quiser simplificar mais esse número, dividimos por 2, que é o divisor de ambos. Vai ficar bem mais fácil. Vamos lá, estamos quase acabando. Um teatro colocou à venda 100 ingressos para a apresentação de um show. Foram vendidos 72 ingressos no total. Qual é a fração decimal que representa a quantidade de ingressos vendidos? Então, é só a gente lembrar que o nosso total de ingressos a serem vendido é 100 e vendido foram 72. Lembrando que a quantidade total vai ser o nosso denominador, que é o total, e os vendidos será o nosso numerador. Tá vendo como é simples? Então, é 72 centésimos, que nossa base é 100. Vamos ver lá na tela? Então, primeiramente, temos a quantidade de ingressos vendidos, que foram 72, mas o total era 100. Então, 72 é a quantidade de ingressos vendidos sobre 100, que é a total de ingressos a serem vendidos. Mas não é 72 sobre 100, é 72 centésimos. Olha ali embaixo, 72 centésimos. Agora vamos transformar as frações em números decimais. Para converter uma fração em um número decimal, dividimos o numerador pelo denominador. Então, vamos converter 3 décimos. Vamos converter a fração 3 décimos para um número decimal. Vamos agora. 3 décimos. Vamos dividir. 3 dividido por 10 dá? Não, porque olha, 3 é bem menor do que 10. Daí vai estar aí, como vamos dividir. Para fazer essa transformação, vamos ter que acrescentar um zero aqui, para ficar 30. Mas toda vez que eu acrescentar esse zero aqui, para poder fazer essa divisão, coloco 0,30, que agora eu posso, né? 30 dividido por 10, 3. Transformei essa fração em um número decimal, 0,3. Sobrou algo aqui? Não, então vamos colocar o zero. Vamos ver lá na tela? Então, 3 décimos. Numerador e o denominador. Dividimos o numerador pelo denominador. 3 para 10 não dá. Então, vamos
acrescentar o zero. A partir do momento que eu acrescento o zero para transformar em 30, eu tenho que incluir o 0,3. Então, 30 dividido por 10 é 3. Nosso número decimal referente a essa fração é o 0,3. Vamos agora resolver esse? Então, vamos resolver aqui 9 centésimos. Nosso nominador é 100. Vamos dividir 9 por 100. Eu consigo dividir 9 por 100? Não. Então, eu vou incluir o zero. Incluir o zero aqui e acrescento o 0, sendo que eu consigo agora dividir 9 por 100? Não. Então, eu vou acrescentar mais um zero. Acrescentei um zero aqui, ó. Tenho que trazer também para cá. 900 dividido por 100 é 9. Sobrou algo? Não. Então, colocamos o zerinho aqui, ó, que não sobrou nada. O número decimal referente à fração 9 centésimo é 0,09. Tá vendo? Tem nada, é simples, não é complicado, só a gente treinar. Vamos fazer mais uma? Vamos prestar atenção ali na tela. Então, 9 centésimos. 9 é o nosso numerador, 100 é o nosso denominador. Consigo dividir 9 por 100? Não. Então, vou acrescentar o zero. 90, consigo dividir por 100? Também não. Acrescentei mais um zero. Agora eu consigo. 900 dividido por 100 é 9. Vamos agora resolver essa, que é 8 milésimos. Então, vamos agora transformar 8 milésimos em um número decimal. 8 dividido por 1000. Consigo dividir 8 por 1000? Não, né? Então, vamos acrescentar nosso zero. Acrescentei o primeiro zero, então trago para cá, 0, vou acrescentar mais um, trouxe mais outro. E vou acrescentar mais, ó, porque eu não consigo dividir 800 por 1000, mas eu consigo dividir 8 por 1000. Tá vendo? Acrescentei aqui, acrescentei aqui. 8.000 dividido por 1000 é 8. Sobrou algo? Não, então vamos colocar o zero. Temos como fração 8 milésimos. O número decimal dessa fração é 0,008. Vamos ver lá na tela? Então, 8 é o nosso numerador e 1000 é o nosso denominador. Consigo dividir 8 por 1000? Não, então saio acrescentando os zeros. Vocês podem ver nas imagens. Agora eu consigo dividir 8.000 por 1000, que vai dar 8. Sobrou algo? Não. Então, essa agora é mais difícil. Vamos ver aqui? Então, a gente já conseguiu compreender, fazer essas transformações com as bases 10, 10, 100 e 1000. Agora, professora, e se a base não for nem 10, nem 100, nem 1000? Eu consigo transformar em um número decimal? Sim, vamos ver. Vamos dividir o nosso numerador por nosso denominador, que aqui é 2/5. 2. Consigo dividir para 5? Não, então vou acrescentar o zero. Trouxe para cá, né? Tenho que colocar o 0, aqui. 20 dividido para 5. Lembrei da tabuada. 20 dividido para 5 vai dar 4. Sobrou algo? Não. Então, vamos, ó, acrescentar o zero. Então, 2/5 é a nossa fração. Para transformar em um número decimal, eu vou dividir. Consigo dividir 2 por 5? Não. Então, acrescentei o zero. Se eu acrescentei o zero para aqui, trouxe o 0, aqui. O 2 virou 20. 20 dividido por 5 dá 4. Sobrou algo? Não. Vamos ver lá na tela? 2/5. Então, 2 dividido para 5 não dá.
Acrescentamos o 0 e 20 dividido para 5, que vai dar 4. Então, o número decimal correspondente a essa fração é 0,4. A turma do 4º ano, olha aí nós, participou de uma aula de culinária em que fizeram alguns bolos. Depois dos bolos prontos, Pedro comeu 2/10 de um dos bolos. Davi, por sua vez, comeu 3/10 de outro bolo. Escreva o número decimal correspondente a cada parte de bolo consumido. Sabemos que Pedro comeu 2/10. Para a gente fazer, transformando em número decimal, né? Vamos fazer a divisão. 2 dividido por 10, consigo? Não, vou acrescentar o 0. Então, tenho que trazer o 0, para cá. 20 dividido por 10 vai dar 2. Sobrou algo? Não. Então, o número decimal correspondente à fração 2/10 é 0,2. Agora, bora ver Davi? Davi já consumiu 3/10 do bolo. Então, para a gente transformar o número decimal, vamos dividir 3 por 10. 3 eu consigo dividir por 10? Não, eu vou acrescentar o 0. Daí acrescentei aqui também. 30 dividido por 10 é 3. Sobrou algo? Não. Então, o número decimal correspondente à fração 3/10 é 0,3. Tá vendo que nada complicado? Vamos ver lá na tela? Pedro consumiu 2/10. 2 dividido por 10 eu não consigo, então acrescento os zeros. 20 dividido por 10 é 2. Já Davi, por sua vez, consumiu 3/10 do bolo. Consigo dividir 3 para 10? Não, então vou acrescentar os 0. 30 dividido por 10 é 3. Então, Pedro consumiu 0,2 do bolo, né? Números decimais. E Davi 0,3 do bolo. Agora, nossa tarefinha de casa. Transforme os números decimais em frações decimais. Letra A, 0,0035. Letra B, 0,009. Letra C, 1,38. Letra D, 3,42. Segundo, transforme as frações em números decimais. Letra A, 4/10, letra B, 83 milésimo e letra C, 95 centésimos. Então, a gente acabou de ver esse assunto e vocês conseguem fazer tranquilamente. Queria agradecer a todos por terem assistido essa aula. Compartilhe com seus amigos, com suas professoras, estudem, façam todos os exercícios e revisem o assunto se vocês tiverem dúvidas. Se cuidem, usem máscara. E até a próxima aula. Tchau, tchau para todos!